Eita, glória a Deus. Bom dia, igreja, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, não sei como foi a noite, nem sei como foi essa madrugada. Talvez você já amanheceu esse dia preocupado, porque parece que a tua oração não passou lá daquele teto do teu quarto. O Senhor viu quando você foi deitar com o coração entristecido, quando você ajoelhou com a alma aflita. O Senhor viu que quando você queria orar, mas as palavras não saíam da tua boca. O Senhor viu que quando você olhou, você disse: Deus, eu vou ficar nesse cativeiro por quanto mais? Qual é o tempo que eu vou ficar dentro desse cativeiro? Qual é o propósito do Senhor comigo dentro deste cativeiro? Eu vim dizer para você que Daniel foi levado cativo, um israelita. Dizem que ele era até de uma família real, de uma linhagem real. Você é de uma linhagem real, você é da linhagem de Cristo. Mas isso não vai te isentar de passar pelos dias maus. Isso não vai te isentar de passar pelas aflições. O nosso Senhor Jesus também passou. Passou. Eu vim dizer para você que Daniel foi levado como o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados sem ter culpa no cartório. Ou seja, eles não haviam feito algo para que alguém trouxesse uma prisão sobre ele. Não estou dizendo que eles não pecavam, não estou dizendo, porque o próprio Daniel vai nos relatar aqui. As coisas não eram bem assim. Só que o fato de você ter errado não quer dizer que você quer viver no erro, você quer viver na consequência de um erro. Afinal de contas, o tempo da colheita ela também precisa passar. Sendo boa ou ruim, ela tem que passar. Só que Daniel, no capítulo 9, ele vai dizer assim, a oração de Daniel: no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos medos e persas, dos medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha só, eu, Daniel, entendi. O que você está precisando entender? Pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, e era de 70 anos. O Senhor já tinha revelado para Jeremias que o cativo seria de 70 anos. O Senhor já tinha revelado, só que o Senhor revela muitas coisas para mim e para você. Só que a gente não se atenta. A gente não guarda mesmo na tábua do coração. A gente até sente às vezes aquela fé, ou às vezes tem gente que age pela emoção. Na hora até escreve, não, eu vou fazer, até escreve num caderno para ele lembrar, mas passa daqui 5 minutos, ele esquece o acordo que ele fez com Deus. Isso acarreta problema para nós. Daniel não foi isento de ser levado prisioneiro. No 3 ele vai dizer: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Jejum, saco, cinza, posição de quê? De humilhação. Se a gente precisa se humilhar diante de Deus, nós vamos nos humilhar. Mas a gente não vai ficar preso sem respostas. A gente não vai ver a nossa casa, a nossa família em desolação, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, não sei, talvez o seu marido, sem a salvação de Cristo, talvez os teus filhos, um amigo, ou aquela pessoa que se intitulou como inimigo, qual você tem orado para que Deus tenha de misericórdia, para que ele entenda que o plano de salvação é bem melhor. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel não estava batendo no peito e dizendo para Deus: eu sou santo, eu sou o tal, eu oro, eu jejuo. Não, eu vim de uma linhagem real, eu estou preso aqui nessa Babilônia sem ter feito nada. Pelo contrário, ele disse: sabe Deus, o Senhor tinha revelado pelo profeta Jeremias que o povo de Israel seria cativo sim, que Nabucodonosor já ia começar essa história.
E o povo, ao invés de se vestir de saco de cinza, cobrir seu corpo de cinza, se vestir de saco e se jejuar em posição de humilhação, nem ligou para o que o teu profeta falou. E agora a gente está pagando o preço. Eu vim dizer para você que a gente paga preço pela nossa desobediência, pela falta de posicionamento, pela dúvida que a gente deixa bater na porta do nosso coraçãozinho. Daniel não bateu no peito dizendo que era o tal. Daniel não bateu no peito dizendo, como alguns dizem por aí, eu tenho crédito. Não, ele disse: Deus, o Senhor outrora revelara por meio do teu profeta e nós não nos atendemos. A igreja de Cristo vive o mesmo caso que Daniel vem enfatizar. Deus tem falado e a igreja de Cristo está dispersa, procurando só as coisas materiais. Eu não vim dizer para você que você não tem que arregaçar a manga e lutar pelo que é teu. Eu não vim dizer isso, pelo contrário. Nós temos que trabalhar e lutar sim para a gente alcançar o que é nosso. Porque as coisas não são tomadas de qualquer forma, é com posicionamento, igual o reino dos céus, quando o Senhor fala que ele é tomado à força. O Senhor não está falando que a gente vai sair batendo nas pessoas, arrancando o sapato e dando sapatada. Mas é posicionamento, é uma guerra. Como que eu vou guerrear? Daniel guerreou como? Orando, jejuando. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram até trocados os nomes. Daniel passa a ser chamado Beltesazar, ou seja, Bel, guarda do rei, protege o rei. O Senhor não levou também, permitiu que Daniel passasse por aquele cativeiro para ser mais um. Quando Deus permite que no meio da nossa prova, que a gente também planta, a gente pega a prova com a mão, ali mesmo ele fala: tudo bem, filho, continua deixando eu trabalhar, porque aí também eu vou colocar minha glória para reinar, eu vou virar esse cativeiro. Muitas são as vezes que o Senhor nos passa pela prova. Deus chegou para Satanás e disse: de onde você vem? Ele fala: de rodear a terra, de perambular. Trocando para miúdo, ele estava dizendo assim: a terra é pecaminosa mesmo, então eu tenho liberdade para andar. A terra aqui, material, ele pode, mas a terrinha, nosso coração, ele não tem mais esse poder. Porque outrora nosso coração era sem forma e vazio, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de picuinha, cheio de encrenca, cheio de fofoca. Só que agora não, agora o nosso coraçãozinho é habitado pelo Espírito Santo. Aí Satanás não vai perambular aqui dentro do nosso coração. E o Senhor disse para ele: você viu o meu servo Jó? Homem justo e fiel, e passou pela prova que você e eu nunca aguentaríamos passar. Você perder todos os seus bens materiais, recupera-se. Se não recuperar, leva a vida. Agora você perder todos os teus filhos, você vê todos os teus animais do campo morrendo. E pior ainda, você ficar todo leproso, tendo que se coçar com um caco de telha, porque nem unha eu acredito que aquele homem tinha mais. Colocava cinza, sentava em cima da cinza para aplacar aquela dor, aquela coceira, aquela irritação. Você está entendendo? O Senhor Deus olhou para o Jesus e disse: olha, meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, esse eu tenho muita alegria. E teve morte de cruz. Nós não estamos isentos de passar por aflições. O que nós não podemos ficar é no meio da aflição murmurando. Ele não, ele foi orar. E ele disse para o Senhor: nós não demos ouvidos à tua palavra, aos teus profetas. O povo não guardou o que o Senhor de fato havia falado de verdade, não. E nós estamos pagando o preço. Talvez se você e eu tivéssemos vigiado mesmo, do jeito que o Espírito Santo já havia nos alertado, muitas coisas não tinham saído do nosso cenário. Hoje a gente estava alegre, vivendo a promessa, passando pela prova, mas com a promessa na mão. Passando por luta, mas com promessa na mão. Mas a gente tem a péssima mania de falar quando tem que calar a boca, ou quando a gente precisa falar e colocar um limite nas pessoas. A gente começa a deixar ela ditar e a gente parece uma folha seca. Onde mandam a gente vai, porque a gente não tem segurança em Deus. E aí a gente coloca toda a nossa expectativa no ser humano. Só que o ser humano também é falho, é pecador, é um comedor de arroz e feijão.
pode bater no peito e dizer que é o tal. Pode bater no peito e dizer que tem intimidade com Deus. Isso daí não vai mudar nada. A prova para ele também vai ser, e ai dele, se pisar torto, corre o risco de perder até a salvação. Eu vim dizer para você que a gente se frustra com os homens, porque a gente coloca as nossas expectativas nele. A gente acha que as pessoas nos amam porque a gente é o que é, não porque a gente... Mentira! Quando a gente já não pode dar mais nada para ela, ela vai lá e joga a gente mesmo dentro do bueiro. Só que acontece que Daniel não pensou só nisso. Ele olhou para dentro dele e disse, olha, se eu estou passando por isso, Deus, é porque a gente pecou, a gente não deu ouvido. Eu tomei um caminho que não era o caminho teu. Eu não guardei aquilo que de fato o Senhor tinha falado. Você precisa reconhecer, a igreja, nós precisamos reconhecer que muitos erraram com a gente, mas a gente também errou muito pelo caminho. E não dá simplesmente, eu sempre falo que é como uma folha. Eu aprendi isso muito novinha com um pastor. Essa tá um pouco amassada, mas vamos dizer que tá limpinha. Eu venho, pego aqui a história que Deus tem pra mim e amasso. Eu pego a história que Deus tem pra mim e vou lá e simplesmente amasso. Não dou crédito à voz do Espírito Santo. Aí depois, quando eu quero simplesmente ir lá viver a minha história, eu preciso saber que ela vai ter marca. Essa folha passou por processo. Qual processo, irmã? Eu amassei. Nunca mais ela vai ser aquela folha bonitinha. Claro, ela não vai deixar de ser uma folha. Sadraque, Mesaque e Abidnego mudaram o nome deles, sim. Só que eu não sei, a Babilônia ela pode estar mudando o seu nome hoje. Hoje você pode ter um nome de falido, desempregado, divorciado, de sei lá o quê. Alguém está olhando para você e está falando, não vai sair desse cenário. A vida dele e a vida dela não vai mudar. É cativo. Daí é caixão, daí é morte. O marido, jamais o marido vai voltar. O marido da outra não voltou. E olha que o trabalho que ela fez foi tão bem pago que em 4 dias alguma coisa acontece. Eu vim dizer para você que você tem pagado jejum e oração. Eu falei para Deus, eu vou levantar o meu jejum no Salmo 121, mas eu vou levar meu voto, mas eu vou levantar com jejum. Porque eu preciso ver alguma coisa mudada. Eu só tô vendo peso, eu só tô vendo desolação, eu só tô vendo miséria, eu só tô vendo contenda, eu só tô vendo o teu povo não ter resultado. Eu preciso mover os céus ao meu favor. Eu vim dizer para você que você precisa hoje olhar para Deus e falar, Deus, eu tenho orado, eu tenho clamado. Você tem que olhar para o Senhor e falar, Pai, eu não estou buscando um Deus morto. O Senhor fez uma promessa sobre mim, sobre a minha casa. O Senhor disse que faria. Só que Daniel, ele foi orar. E ele reconheceu que ele era errado, que eles não tinham dado crédito ao Senhor. Então, quando Nabucodonosor passou, simplesmente ele levou todo mundo. E os meninos foram juntos. Daniel foi junto. Muitas são as vezes que a nossa casa está pagando o preço, porque nós erramos, nós abrimos a porta, nós demos brecha. Daí a falência, a miséria, o mundo entra dentro da nossa casa, a Babilônia entra dentro da nossa casa. E aí ela começa a ditar. O que eu acho engraçado que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, seus nomes foram mudados, só que a Babilônia pode ter dado um título, um rótulo para eles, mas ele não mexeu aqui dentro, ó, no coração, na intimidade. Lembra que eu te falei que outrora éramos sem forma e vazio, então Satanás perambulava no nosso coração. Só que agora a gente tem forma, a gente é cheio do quê? Do Espírito Santo. E não tem como Satanás... Talvez a Babilônia que você encontra-se hoje, ela colocou um peso, um nome sobre você e sobre a sua casa. Mas eu vim dizer para você que não perca a tua essência do Espírito Santo. Fala para ele, Pai, lá fora minha família está dizendo que eu vou morrer assim, que eu nunca vou ser nada, que eu nunca vou ter nada. Minha família está dizendo que já era, o meu marido está preso, vai morrer preso. Ele, se sair de lá, vai sair pior, porque lá a escola da maldade não está repreendida em nome de Jesus. Ele vai sair dessa Babilônia convertido. Até me arrepio. Ele vai sair de lá convertido, Deus. O versículo 23, o subtítulo vai dizer: as 70 semanas
Daniel, para ser falado, ele precisa de muito tempo, porque a gente encontra mas muita riqueza. Então é necessário que você leia, que você pegue um caderno, que você pegue uma caneta, e você vai escrevendo o que o Espírito Santo vai te ensinando. Aprenda a ouvir do Espírito Santo, aprenda a ter um tempo para ele, escreve num saco de pão, é o que tem na hora, escreve o que o Espírito Santo está te dizendo, para quando você sair daquele dia, daquela situação, você lembrar o que ele te ensinou. No 23 vai dizer: no princípio das tuas súplicas saiu ordem e eu vim para declarar, porque és muito amado, considerado, olha, pois a palavra e entenda a visão. O anjo falou isso para ele. Olha, eu desde que você... O 21, para você entender, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Gabriel chegou para ele e falou assim: olha, eu te ouvi, viu? As tuas súplicas foram atendidas, foram assistidas por Deus, e ele mandou. E ele já tinha visto o anjo Gabriel na visão. Lá no 10 você vai ver que Gabriel tenta trazer o outro recado para ele. Mais à frente você vai ver e o Gabriel não consegue passar, porque o principado, a potestade, bloqueou. E Gabriel era um mensageiro, um anjo de mensagem. Ele não é um anjo para guerrear, ele é um anjo para ser mensageiro. Você tem que entender que a sua função nunca vai ser igual ou parecida, não precisa ser. Faça a tua função, não se comparem a ninguém. Você é tão importante quanto o outro. Ah, mas o outro é presidente e eu sou o copeiro. Seja o copeiro com excelência. Faça a tua função com excelência. Só que lá na frente foi necessário o anjo vir brigar. Alguém vir, um arcanjo vir, Miguel vir, para poder deixar esse anjo passar. A sua oração já foi ouvida, mas vamos ficar no 23, 9:23, onde ele disse que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Sabe, Daniel, assim que você colocou o teu joelhinho no chão, já saiu uma ordem lá do céu. Aí eu já vim, já estou aqui para te responder. O que Deus está dizendo para você é: filho, eu já dei ordem aos meus anjos ao teu favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que Altíssimo é esse? A sombra do Onipotente descansará. Que Onipotente é esse? É o Pai, é o Filho. É o Espírito Santo que você precisa de um refúgio. Ele é o teu refúgio. Ele é aquilo que você precisa no dia de hoje. Talvez os planos que nós fizemos ontem para hoje não é nada disso. Não é o que queríamos estar vivendo, mas nós estamos suplicando, como Daniel disse: Pai, nós erramos porque nós não demos ouvido. Se você e eu tivéssemos dado ouvido à Santa Palavra lá atrás, quando Deus liberou ela para nós não estávamos passando por um processo. Nós estamos passando por outro, sendo moldado de outra forma, mas esse processo não. Esse processo não. Precisamos reconhecer as nossas falhas também, igreja. A Bíblia não precisa ser reformada. O que precisa ser reformado é a lei humana, para que aquele que pratica maldade contra alguém seja punido, porque plantou, precisa colher. Não dá simplesmente para sair pela porta dos fundos ou pela porta da frente como se não tivesse feito nada. Nós precisamos pagar aquilo que nós cometemos. Se alguém prejudicou você dentro da tua casa, prejudicou a tua família, uma mentira bloqueou você de entrar na empresa ou permanecer na empresa, porque tem gente que é assim, ele nem vai ficar na empresa, mas ele arruma uma fofoca só para ver você e eu sair da empresa. Ele nem vai casar com aquele homem, ele sabe que aquele homem não é dele, aquela mulher não é dela, mas ela vai lá e inventa uma fofoca só para não deixar a gente. Tá feliz no cenário, aí nos joga lá na Babilônia. Além de nos jogar numa Babilônia, ainda muda até o nosso nome. Pode mudar o nosso nome, pode tirar a gente do cenário, mas o Espírito Santo ninguém arranca de dentro de nós.
Eu vim dizer para você que alguém perguntou para Deus: Deus, o Senhor me escuta mesmo? Porque eu escuto lives, eu vou pro culto, eu escuto vídeo, parece que é um cola e copia, pia, cola e sei lá o que acontece, porque todo mundo fala. O Espírito Santo manda dizer: todo mundo tá falando porque eu tô lembrando. Eu tô lembrando você do que eu vou fazer na tua história. Ninguém tá copiando e colando, não. Sou eu confirmando no teu coração que eu tô nesse negócio. Sou eu confirmando no teu coração que se aquela pessoa tiver que voltar, ela vai voltar para o teu cenário. Mas deixa eu trabalhar, porque a tua súplica eu já atendi, eu já ouvi. Alguém mudou o teu nome, alguém carimbou você, alguém tá te olhando e falando assim: olha, se fulano morrer, eu nem sei o que vai ser dele, eu nem sei o que vai ser dela. Tem alguém que está dizendo assim: olha, o meu arrumadinho foi tão perfeito, eu paguei tão bem pago, que jamais eu vou ver fulano com Beltrano de mão dada. E Deus manda dizer: você ainda vai desfilar na cidade. Você ainda vai desfilar na cidade. Alguém que está olhando a tua rede social, se eu fosse até parava. Porque vai começar a ver fotos do teu novo cenário e essa pessoa não vai aguentar. Alguém mudou o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Alguém mudou o nome de Daniel. E levaram ele para dentro da Babilônia. Uma situação que eles não queriam. Eles tinham posicionamento onde eles estavam. Mas foram cativos. Foram levados no meio de todo mundo. Às vezes passamos por processo porque moramos na mesma casa, temos o mesmo sangue, e alguém entra num processo, a gente entra junto, ou alguém está entrando num processo porque a gente está levando alguém junto, pela nossa desobediência. Mas eu vim dizer da parte do Eterno nessa manhã: fica com a palavra de Deus para você. A tua oração foi escutada, a tua oração foi ouvida. Tira um jejum. Ah, irmã, eu não consigo ficar 7, 10, 12. Tira, levanta de manhãzinha. Tira um jejum até as 10, até as 9. Eu não sei o horário que você levanta, o horário que você vai apresentar. Vai fazendo aos poucos. Não precisa de sacrifício, o que a gente precisa é obedecer a Deus. Não adianta a gente orar e jejuar, pagar voto e daqui a pouco tá murmurando, desacreditando também. É melhor que a gente nem faça esse voto de touro. Que se for para duvidar, é melhor nem falar para Deus que a gente vai acreditar. Pega essa palavra, fica com ela no teu coração. A oração de Daniel foi ouvida. Foi ouvida, a tua oração também está sendo escutada. Por que, irmã, está sendo escutada? Porque Deus trouxe esse versículo para nós. Só para responder você e eu, que a gente estava achando que Deus não estava escutando a gente. E Deus manda dizer: eu tô ouvindo sim, já tem anjos. Eu já dei ordem aos meus anjos ao teu favor. Tem muita coisa boa chegando sim, irmão, no meio disso tudo que a gente está vivendo. No meio dessa Babilônia. Tem muita coisa boa acontecendo. A gente decidiu ficar do lado de Deus e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas, para que haja um conserto em nós. A gente decidiu ficar do lado dele. E ele decidiu ouvir a nossa oração e nos abençoar. Desejo um dia cheio de paz, cheio de realização. Que os teus olhos carnais, físicos, possam ver um pouquinho do que os teus olhos espirituais já estão vendo. Somente creia.